Marcos capítulo 9 e o versículo 23 e o 24, que diz assim: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Em outras palavras. Talvez você esteja aí ouvindo agora essa situação, essa história, este momento do jovem lunático, uma situação difícil, que a Bíblia relata que todas essas situações que pareciam impossíveis, chegava-se a Jesus, e algumas traduções vêm nos ensinar que o Senhor deve fazer algo em nossas vidas diferente, deve nos ajudar a aumentar a nossa fé, a renovar a nossa fé a cada dia, tirar nossa incredulidade, a estar diferenciados do que somos, porque o homem nasce com a concupiscência da carne, com a vontade de pecar, com o erro carnal. Mas aí, pedindo ajuda a Jesus, algo será mudado. Eu realmente posso afirmar, e eu sei que você também, que nós temos vivido tempos difíceis em relação à nossa fé, em relação a nossas situações. Sinto-me às vezes com situações que parece que estamos distante do Senhor, parece que a nossa fé simplesmente desapareceu, não existe mais. E é por isso que eu falo todos os dias aqui que é necessário estar se alimentando de algo novo, estar recebendo algo de Deus, porque quase sempre pecamos, quase todas as horas pecamos, ficamos sem forças para voltar, para tomar atitude de arrependimento. E nós vamos aprendendo que esse período veio nos ensinar que é necessário a ajuda de Deus para muitas dessas situações, inclusive para se arrepender, para buscar forças. Nós precisamos de ajuda, precisamos que Ele venha aumentar a nossa fé, que Ele venha tirar a nossa incredulidade. Como voltar a ter uma fé fervorosa, avivada, como eu tinha no início da minha fé, vamos dizer assim. No início da minha carreira cristã, quando eu comecei a servir a Jesus. Muitos que estão aí do outro lado agora estão se sentindo fracos, necessitados, estão passando por momentos difíceis, e com certeza eu também passo, nossa bispa Jacimara, o pastor Aldo Tavares, todos nós passamos momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, eu quero falar a você algo bom. Jesus, Ele pode tirar a nossa incredulidade, aumentar a nossa fé, para que entendamos e aceitemos e entendamos o seu trabalhar. Não é fácil, algumas situações é necessário explicar a Deus, pedir ajuda mesmo, se rasgar aos pés dele. E muitas vezes algumas palavras que alguém traz, que alguém talvez esteja se sentindo até feliz com a queda de alguém, ou porque está em pecado, em alguma situação de desespero, se sentindo distanciado de Deus, está vivendo numa situação incômoda, não é? O coração precisando de ter uma atitude certa, que é pedir a Deus para que venha tirar a incredulidade, para que Jesus venha te trazer aí ânimo, te dar forças, aumentar a tua fé. Eu tenho certeza que Deus está incomodando o coração de alguém, que está mexendo com a estrutura de alguém, para que alguém venha ter autoridade dada por Deus sobre a sua vida. Lembrando que Deus quer te incomodar, quer te tirar do momento
que você está passando agora, misericórdia. Um momento que é necessário de mudança, que é necessário que você entenda que há algo positivo nesta situação, que é algo que é necessário eu e você refletir a cada dia e entender que é necessário, quando a fé está abalada, pedir: Jesus, aumenta a minha fé. E é bem verdade que muita gente está aí do outro lado, dizendo: esta situação é comigo. Missionária Milka, o que eu estou passando, só Jesus sabe. Só a graça de Deus. Que bom que é a graça de Deus, porque Ele disse: a minha graça te basta. Interessante que muita gente tem pedido a Deus outras coisas. Coisas financeiras, coisas materiais, mas esquecem de pedir exatamente a Deus o que é necessário para elas em todas as outras áreas, é que a sua fé seja aumentada. É pedir a Deus que faça algo novo em sua vida, assim como aquele pai do rapaz possesso, o qual nós lemos agora por um espírito mau. E foi necessário o pai desse menino, com tanto sofrimento em sua vida, mas ele cria em Deus, pedir ajuda. Porém, a sua fé estava desgastada por tudo que ele já havia passado. Já estava uma fé, vamos dizer assim, no limite, que tinha desaparecido, e por isso que ele diz: ajude-me a aumentar a minha fé, Senhor, a tirar a minha incredulidade, em algumas traduções. Mas ele tinha dúvida, tinha medo de não ser atendido, de não ser respondido. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé também, lá em Lucas capítulo 17 e o versículo 5. Diante dessa situação, o mestre ensinava ali sobre perdão, pedindo para que os discípulos aprendessem também a perdoar. E eles também pediram esta mesma frase, como o pai desse menino lunático, desse jovem que precisava de uma libertação. Em outras palavras, os apóstolos sentiam que tinham fé, mas não se sentiam preparados suficiente para aquela situação. Mesmo assim, eu e você, muitas vezes estamos sentindo a fé, mas não para aquela situação. Passamos por um vento pequeno. Quando vem um vento maiorzinho, pronto, acabou-se tudo. Mas eu quero te dizer que você tem o desejo hoje de pedir a Deus, a Jesus, para aumentar a tua fé. A capacidade que Jesus tinha de agir em momentos de adversidade era diferente da nossa, porque ele, apesar de estar como homem, em corpo humano, né, em carne como nós, mas ele era o Filho de Deus e ele veio cumprir uma missão aqui na terra. E ele sabe exatamente o que você passa, o que você enfrenta. Porque esses exemplos mostram para nós, como seres humanos, que estamos diante de Deus, temos a nossa fé, mas por conta de algumas complexidades que acontecem, muitas vezes, acabamos por não usar a nossa fé, ela fica inoperante. Ela fica sem ação, enfraquecida, ao ponto que não temos forças para fazer aquilo que Deus deseja de nós. O que é que nós precisamos para este tipo de comportamento no momento adverso de nossa vida? Pedir para que o Senhor venha aumentar a nossa fé, mesmo a natureza sendo humana, ter força suficiente para suportar a adversidade. E a boa notícia é que Deus é misericordioso e quer mudar a tua história. Assim como no caso do pai do menino, jovem lunático, que necessitava de uma resposta, também ali na frente dos apóstolos, Jesus agindo com misericórdia, tanto com os discípulos, como com aquele homem que passava por esta situação terrível. Eu quero te dizer nesta hora, se a tua fé está inoperante, se você está com uma fé anormal,
se você está com a vida sem nenhuma resposta, se não está acontecendo algo sobrenatural, se você não está com força suficiente para vencer, porque a tua fé está inoperante, está faltando, mas a palavra diz que mesmo com pouca fé, um grão de mostarda, se você tiver usá-la, souber usá-la, você terá resposta. Mas, consequentemente, muita gente não está sabendo usar a fé, não está conseguindo entender que Deus está aí para responder a tua oração, mesmo que a tua fé seja pequena. Se você tomar autoridade agora do Espírito e dizer, olha, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu venha vencer essa adversidade, para que eu venha vencer esse medo, para que eu venha tomar atitude de arrependimento, para que eu venha sair deste charco de lodo, deste chão, para que eu venha sair desta vida de derrota e receber a minha vitória. Em Mateus capítulo 17, 19 diz, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então é aí que Jesus entra. Jesus quer aumentar a tua fé para você expulsar casta, para você expulsar demônio, para que a tua fé seja renovada, aumentada, e você possa tão somente tomar a atitude de um vencedor, se levantar, se erguer dessa situação que você se encontra hoje. Talvez você tenha dito assim, mas eu ouvi a palavra ontem, eu tenho ouvido esta rádio há alguns dias, mas eu não tenho coragem. É preciso que eu aceite Jesus como meu Salvador para que minha fé venha a ser aumentada? Sim, é necessário, sim. Porque aonde você se encontra, nesta situação que você se encontra ou na fé na reserva, ou talvez não tenha mais nem fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradá-lo. Para agradar a Deus é necessário ter fé. Entender que esta fé, de uma forma prática, com atitudes objetivas, vai fazer você entender que ainda que você tiver nesta situação que te faça chorar tanto, se você pedir para Jesus aumentar a tua fé, pedir perdão dessa atitude que você tomou, na situação em que você se encontra, você vai entender que assim como o pai daquele menino pedia para aumentar a fé na vida dele, porque ele cria no Senhor, e a sua incredulidade naquela hora, por conta de tudo que ele já havia passado através da situação do seu filho, o jovem lunático, ele já estava com a sua fé debilitada, mas ele pedia a Jesus, aumenta a minha fé, tira a minha incredulidade, que eu possa reconhecer a tua grandeza, em outras palavras, que eu possa entender que o poderio, que a força, que a autoridade está em tuas mãos. Ainda que a minha fé seja pouca, seja fraca, mas eu sei que em ti, através de ti, da tua força, da tua autoridade, pedindo para que tu tires esta minha incredulidade, eu vou voltar a ter força, e mesmo que eu chore, mesmo que eu entenda que essa situação que eu estou passando pareça que não tem saída, mas através da tua autoridade, da tua palavra que repreende toda a minha incredulidade, eu voltarei a ter fé, Senhor. Eu voltarei a entender que só basta a tua palavra, só basta o teu querer, a tua vontade de aumentar a minha fé, repreender essa incredulidade, que eu não serei mais um servo normal. Eu viverei coisas extraordinárias, eu viverei uma novidade de vida, e é para isso que estou aqui neste dia de quarta-feira, no 28º dia do mês de julho, para te dizer, é necessário que a tua fé, aleluia, esteja sendo aumentada neste dia, e a presença de Jesus te garante isso. Diga, Senhor, aumenta a minha fé, tira a minha incredulidade, e que eu possa renovar a minha fé e a minha aliança contigo
a partir deste dia, em nome de Jesus.